16, que está agora cumprindo diversidade étnica e cultural na medicina, no nosso Centro de Ciências Médicas. Hoje eu trago a devolutiva da atividade realizada na nossa sala de aula, no CCM, sobre preconceito, discriminação e estigma na saúde. No grupo 2, que é o grupo ao qual envio essa devolutiva, escolheu, dentro da temática de estigma relacionada a doenças, escolheu estudar estigma contra pessoas que vivem com HIV, PVHIV, que é a forma como geralmente se abrevia a expressão pessoas que vivem com HIV. Então, aqui, seguindo, novamente, eu apresento aqui a contextualização, porque é um novo vídeo. Então, a nossa atividade teve a temática geral de estigma, preconceito e discriminação na saúde. Então, foi uma atividade de problematização, partindo de uma situação que foi elaborada por vocês e depois discutida no grupo. Aqui só para relembrar, foram 5 grupos, eu coloquei 6 temáticas, 6 tópicos, né? Porque a temática é o que é mais amplo, que é preconceito, discriminação e estigma na atenção à saúde. Aqui os tópicos foram estes. Então, do grupo 2, o tópico foi estigma em relação a pessoas com determinadas doenças. Então, o grupo 2 ficou com esse tópico e escolheu fazer o seu estudo em relação a pessoas com HIV, pessoas que vivem com HIV. E que foi uma escolha muito dentro do contexto, né, da nossa disciplina, e a condição, né, de ser soropositivo para HIV é uma das condições mais estigmatizadas, né? Então, a discriminação e o estigma por parte até dos médicos em relação aos pacientes que vivem com HIV são problemas considerados sérios e que podem ter consequências muito negativas para o estado clínico e para o bem-estar desses pacientes. Então, a discriminação em relação ao HIV, ainda que tenha diminuído significativamente ao longo de décadas, ainda existem casos em que os pacientes enfrentam preconceito, enfrentam discriminação, enfrentam estigmatização. E também por parte dos profissionais de saúde e funcionários do sistema de saúde de uma forma geral. Então, o estigma e a discriminação são os principais desafios enfrentados pelas pessoas que vivem com HIV, AIDS, né? HIV, que são soropositivos, e com a doença plenamente manifesta. Então, isso acontece em âmbito mundial, né? Devido ao estado sorológico dessas pessoas, desses usuários do sistema de saúde. Então, aqui está o trabalho que apresento de Mariana, Isabela, Igor, Renan, Lucas e João Vinícius. Então, eu vou ler aqui o trabalho apresentado, o trabalho enviado, eu estou apresentando agora, em que a situação problema foi a seguinte. Bom, José Vitor, de 20 anos, possui diagnóstico de AIDS. Ele chega ao ambulatório do hospital universitário em uma crise de sua doença, referindo dor local no abdômen, diarreia persistente,
mal-estar e dificuldade de engolir. Na situação em questão, estava acompanhado de seu irmão, Felipe, de 26 anos, um dos poucos familiares que o apoia em relação à sua condição de saúde. Então, há alguns dias, continuando, lendo o trabalho do grupo 2, aqui eu tinha deixado o grupo 5, né? Mas é grupo 2, grupo 5 foi no vídeo passado. Então, há alguns dias, o paciente vem tendo discussões com seu pai, Adriano, a respeito de suas crises. Eventualmente, o pai profere comentários negativos, insinuando que José foi irresponsável, negligente e o único culpado pelo seu próprio diagnóstico. No ambulatório, José Vitor recebeu o devido atendimento, realizou os exames necessários e recebeu uma atualização nas suas receitas, né, no seu receituário, indicando alteração do tratamento. Ainda durante a anamnese, o médico questiona Felipe, perguntando se ele, Felipe, o irmão, já realizou o teste de HIV. Confuso, Felipe pergunta o motivo da interrogativa e o médico responde, afirmando que poderia haver transmissão no momento da relação sexual entre os dois, insinuando que eles seriam um casal. Constrangidos, deixa eu ver aqui, está um pouco pequeno aqui, mas eu estou tentando ler aqui. Constrangidos, continuando, José e Felipe explicam que, na verdade, são irmãos. Além disso, afirmam que não existem outros casos na família. A situação comprova a relutância de José Vitor em se apresentar para a consulta, em parte devido ao estigma relacionado à sua doença, e após o ocorrido, o atendimento se encerra rapidamente e José Vitor retorna à sua casa. E aqui os alunos colocaram os pontos-chave, né, as palavras-chave, também e de uma forma que pareceu até os descritores, né, que é usado pelos descritores de ciências da saúde. Então, os pontos-chave dessa problemática levantada pelo grupo. Então, que são estigma, preconceito, discriminação, estereotipagem e rotulação. Seguindo aqui, novamente, vou apresentar, em relação ao grupo 5, aqui é o grupo 2, a discussão feita pelos alunos. Em primeira, a discussão feita por vocês, né, que eu estou fazendo a devolutiva e me dirigindo a vocês. Então, começa aqui a discussão. Eu coloco entre aspas, né, porque tanto a descrição quanto o que eu estou lendo aqui da discussão foi o trabalho feito por vocês. Entre aspas, em primeira instância, é cabível pontuar o conceito de estigma pelo antropólogo Irving Goffman. E aí, assim como o grupo 5, o grupo 2 também usou como referencial teórico o trabalho pioneiro do antropólogo canadense, o Dr. Irving Goffman. Então, isso foi na década de 60, né, que ele começou a publicar principalmente o seu trabalho seminal, que foi o livro que foi citado pelo grupo 2 também, do grupo 5, cuja definição permeia a discrepância entre a identidade social real de alguém, aquilo que ele é, e a identidade social virtual,
o caráter imputado ao indivíduo pelos outros, ou seja, uma caracterização com base nas expectativas de como ele deve ser. Nesse sentido, continuando aqui, a partir da análise do caso, é perceptível a estigmatização em torno da condição de saúde de José, dado que sua busca por atendimento é caracterizada por situações de discriminação. A partir do momento em que o médico pressupôs uma relação homoafetiva com o seu irmão. Convém pontuar que o fato de o médico associar a condição de saúde de José a uma orientação sexual específica já configura um tipo de preconceito. Ou seja, uma atitude prévia assumida diante de uma pessoa sem aprofundar as relações subjetivas. E aqui ainda, deixe-me ver, estou aqui, sim, aqui, ainda nessa página. Outro ponto relevante no caso reside na relação familiar de José, a qual se mostra conflituosa na medida em que é evidenciada a incompreensão do pai, continuando aqui, a incompreensão do pai de José em relação à sua condição. Tal fato constitui um ponto maléfico para a manutenção da saúde de José, haja vista que a família deve se constituir como uma rede de apoio. Essa realidade, infelizmente, é vivenciada por uma parcela significativa de indivíduos soropositivos e, segundo a UNAIDS, né, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, né, voltada para as pessoas com HIV e com AIDS. Segundo a UNAIDS, 81% dos indivíduos portadores de HIV afirmam ser difícil, revelar que convivem com o vírus. Além disso, 46% deles afirmaram já terem sofrido discriminação pela própria família. E aqui o grupo 2 especifica, né? Cita a fonte desses dados. Então, continuando com o grupo 2, tratando-se das doenças estigmatizadas, em geral, cabe ressaltar que são desenvolvidas a partir de um processo de saúde e doença complexo, no qual abrange aspectos biológicos e determinantes sociais. Por exemplo, as que perpassam diferentes estereótipos e rótulos. Nessa perspectiva, surgem os tipos de estigmatização divididos em estigma público, autoestigmatização e estigmatização institucional, os quais definem um quadro de redução da identidade do indivíduo à sua condição de saúde. Dessa forma, aspectos subjetivos do ser humano são negligenciados em sobreposição a uma visão biomédica, a qual carrega por si só características paternalistas que agravam a busca do indivíduo por saúde e reduzem sua coesão social. Continuando, assim, as formas de enfrentamento são fatores causais, cruciais para a saúde pública. Patrick Corrigan, 2006, psicólogo americano, define estratégias anti-estigma permeadas
em 3 processos: protesto, educação e contato. O protesto, pontuado como uma ferramenta benéfica para que as pessoas repensem seus comportamentos, a educação como abordagem para desmistificar o sofrimento psíquico atrelado à periculosidade, incompetência e outros estereótipos negativos, por meio de livros, folhetos, palestras, filmes, vídeos e serviço mediado no território. E o contato como essencial para diminuir o preconceito e, com isso, possibilitar que o sujeito se sinta incluído na sociedade de maneira integral, sendo esta a estratégia anti-estigma mais eficaz em resultados, segundo Corrigan, 2006, que é outra referência citada aqui pelo grupo 2. Então, objetivamente, no âmbito coletivo, as pessoas que sofrem de doenças estigmatizantes se beneficiam através do protagonismo advindo de ações institucionais. No campo prático, medidas educativas podem ser efetivamente eficazes durante o processo de formação médica, abordando atualizações do tratamento de doenças estigmatizadas, de modo a desmistificar visões. E aqui seguimos. Acho que eu não coloquei o próximo. Desmistificar visões. Não coloquei o restante, então eu vou abrir aqui o outro arquivo que não está aqui no PowerPoint. Onde é que eu estava mesmo? Faltou um parágrafo. Não, faltou só apenas uma frase. Desmistificar visões preconceituosas e promover cuidado integral, assim como para a sociedade fornecer informações que coíbam o senso comum estigmatizado, tais como periculosidade e contaminação. Periculosidade aqui, o grupo 2 se refere ao perigo que representa para a equipe de saúde no sentido de contaminação, já que se trata de uma doença infecto-contagiosa, né? Nesse sentido. Bem, então, aqui eu fecho aspas, porque aqui eu fiz o relato do trabalho enviado e muito bem escrito pelo grupo 2. Bem, aqui estão as referências que foram apresentadas pelo grupo 2. Uma das referências, que é uma excelente fonte, uma fonte oficial, né, a fonte oficial, de uma entidade importante, né, científica, representativa de médicos psiquiatras, que é da Associação, deixa-me ver, sim, Associação Psiquiátrica Americana, não é isso? Sim. Associação Psiquiátrica Americana. Então, foi uma das referências usadas pelo grupo 5, grupo 2. E aí, essas referências da Associação Americana de Psiquiatria, essa primeira, e as outras referências são: a segunda, também uma referência muito importante, de um artigo indexado pela Cielo, da autora Flávia Biroli, intitulada Mídia, Tipificação e Exercícios de Poder, a reprodução dos estereótipos no discurso jornalístico, publicada na Revista Brasileira de Ciência Política em 2011. Então, esse também foi um artigo um artigo científico, acadêmico, que foi uma referência também excelente. Bem, aqui também, deixa-me ver, há mais 2 ou 3 referências, aqui está, sim. Essa referência aqui
é uma referência da, sim, de uma revista publicado aliás, um artigo publicado na revista Psico USF em 2002 com o título Psicologia Social dos Estereótipos. Eu não conheci esse artigo e li, considerei um artigo assim muito consistente, não é, com o que estamos estudando. E a autora é Bierhabach, Paula Bierhabach de Castro Guerra. Sim, publicado, já disse, né, em 2002. Também um bom artigo, uma boa referência. E aqui um site foi uma referência que eu acabei de ler, né? Foi uma referência naqueles dados estatísticos apresentados pelo grupo 2 na discussão, que foram fundamentados, né, no site da UNAIDS, né? UNAIDS ou ONU-SIDA, né? Que é um programa das Nações Unidas que tem a função de buscar soluções e auxiliar as nações, né, de uma forma geral, no combate à AIDS. Então, essas foram referências excelentes. Então, eu vou fazer breves comentários sobre a título, né? A título de devolutiva sobre o trabalho enviado pelo grupo 2 da nossa turma. Então, a estigmatização e a discriminação, além da estereotipagem, que vocês referiram muito bem, contra pessoas soropositivas, têm sido reconhecidas há muito tempo como as possíveis barreiras aos esforços globais para lidar com a pandemia do HIV e da AIDS. Eu que vivenciei isso nos seus primórdios, né? Quando o preconceito, a discriminação, a estigmatização estava no seu início, porque a AIDS era uma doença nova na década de 80. Então, quando eu era estudante de medicina, eu pude observar e vivenciar isso como estudante, né? E foi realmente uma época em que foi o auge do preconceito e da discriminação. Esse estigma do HIV é definido como atitudes e crenças também, crenças negativas. O estigma sempre é uma crença negativa, decorrente de uma crença negativa sobre as pessoas com HIV. Então, surge o preconceito na atitude de se rotular um indivíduo como parte de um grupo considerado socialmente indesejável. E aí eu refiro a referência que vocês usaram, que foi do Dr. Irving Goffman. E aí ele fala a identidade deteriorada, e é até o subtítulo do primeiro livro dele. E a identidade deteriorada é o que acontece já em decorrência do preconceito, que é a atitude, da discriminação, que é a ação, que é a prática decorrente do preconceito, e também começando e também fazendo parte desse quadro, na origem da estigmatização, a própria estereotipagem, como vocês referiram muito bem. Então, há uma rotulação do indivíduo, né, como parte de um grupo que tem a identidade deteriorada. Então, o estigma é algo profundamente negativo, sempre, né?
Quando a gente fala em estereótipos, como já discutimos, estereótipos pode ser positivo ou negativo. O estigma é sempre profundamente negativo e deletério às pessoas que são alvo. Então, embora a estigmatização se refira a uma atitude, ou seja, a um preconceito ou uma crença, a discriminação, como a gente já discutiu, é o comportamento que resulta dessas atitudes e crenças. Então, a discriminação em relação ao HIV é o ato de tratar as pessoas que vivem com HIV de forma diferente das pessoas que não vivem com HIV. Então, aqui nesse primeiro bloco, que eu fiz até uma arte aqui, eu coloquei estereotipagem mais discriminação. Aqui eu não coloquei, né? Que vocês especificaram o próprio estigma, mas coloquei o estigma aqui, né? Estereotipagem, faltou preconceito, né? Preconceito, estereotipagem como crenças e atitudes e discriminação como prática discriminatória, como ação. Bem, isso em relação a uma pessoa com HIV, vivendo com HIV, na unidade, e que chega à unidade de saúde, né, que é o José, e que foi à unidade de saúde com seu irmão mais velho. Né? Então, vocês discutiram muito bem e assim, de uma forma muito fundamentada. E tudo isso leva ao estigma, né? Ao estigma. Vocês poderiam ter aprofundado. Vocês falaram, né? Quais foram essas ocorrências discriminatórias? Foi o fato de deduzir imediatamente que a pessoa que o usuário, né, o paciente, José, era homossexual, então aí está uma discriminação. E aí vai decorrer todo digamos, o corolário, não é, de estigma em cima sobre essa pessoa e sua família também, porque o irmão também foi afetado, né? Afetado, que eu digo, ele foi alvo também, a família como um todo. E sendo que na família, como vocês comentaram, o próprio pai, né, era extremamente resistente, né, à aceitação, à compreensão em relação ao seu filho. Um jovem, né? Um jovem imputando a irresponsabilidade, como vocês descreveram. Então, isso tudo vai terminar aqui nessa identidade dessa pessoa, do José, deteriorada. E também, veja que o próprio irmão foi considerado como se fosse o parceiro, né, o companheiro afetivo, homoafetivo do José. Né? Quer dizer, imagine como um profissional pode errar menos só pelo fato de escutar. Então, geralmente os médicos estão muito ansiosos em falar. Vocês vão ver isso muito bem em semiologia. E quando se ele tivesse predisposto ao ouvir, né? Ao ouvir o José e o seu irmão, mas o José que é o centro aqui de toda a atenção clínica, ele poderia não ter cometido esses atos discriminatórios, né, que leva ao estigma. Então, aí foi falta também de ouvir, né? Bem, então, e vocês colocaram isso, né? Quais foram os atos discriminatórios? Bem, gostei muito do que vocês colocaram do Corrigan, do autor Corrigan, que fala sobre
Esses três aspectos importantes, né, que representam soluções para o estigma. Primeiro, há o protesto, né, que é muito utilizado pelos ativistas, né, dos grupos identitários. Depois a educação e depois o contato. O contato, né, que muitas vezes não ocorre exatamente pela estigmatização, principalmente, pode reduzir o estigma quando você passa a conviver com as pessoas que são alvo do estigma. Então, eu destaco também a feliz escolha, não é, da fundamentação que vocês colocaram para em termos de soluções. Né? Então, muito se deve, só para complementar, já antecipo que o trabalho foi muito bem feito, né? O trabalho foi bem escrito e a situação foi bem elaborada. Bem, a falta de informação. Né? Então, alguns médicos, e não são poucos, podem não estar bem informados sobre o HIV e as últimas pesquisas, os últimos tratamentos disponíveis. E isso pode levar ao diagnóstico incorreto também, a um tratamento inadequado e à falta de uma orientação adequada também. E ao cometimento, né, desses atos discriminatórios pelo profissional. A estigmatização pessoal, né, porque os médicos ainda podem associar o HIV a esses comportamentos de risco que não existem mais, essa expressão não existe. Comportamento de risco foi uma expressão cunhada nos anos 80 do século passado, que eu referi há pouco, e que é uma terminologia obsoleta, né? Mas muitos ainda falam em comportamento de risco, médicos. Então, essa associação com comportamentos de risco, julgando os pacientes, né, responsáveis por sua infecção, né, como acontece na própria família, aconteceu na própria família do José. Então, isso pode levar a essas atitudes negativas, que é o preconceito, e a discriminação em relação aos pacientes. E isso compromete muito o atendimento. Como conversamos na aula de segunda-feira passada, isso representa por si só uma microagressão. E pior, uma microagressão cometida por alguém que está ali se propondo a ajudar o paciente, em quem o paciente está depositando toda a confiança e depositando a sua esperança, né, de se sentir melhor. Então, já 33 minutos, acabei não percebendo que passou bastante o tempo, então isso pode levar, eu quero destacar bem esse aspecto da recusa de um tratamento proposto pelo médico. Pacientes assim que acabam não voltando mais, nós já falamos sobre isso, não voltando mais ao serviço de saúde, não só aquele, mas a outros serviços de saúde. E também eu queria ressaltar a questão da comunicação. Comunicação relacionada a essa situação de estigma. Né? Então, alguns médicos não podem comunicar eficazmente, né, a informação que desejam compartilhar, né, sobre a condição de ser soropositivo, o paciente, e isso pode levar a estresse, um estresse totalmente desnecessário e extremamente deletério para o paciente e para a sua família também. Então é importante ressaltar que a maioria dos médicos é profissional e ética, eu quero frisar isso, e
e que trata, não é, todos e todas os pacientes, as pacientes com respeito e dignidade. Mas a discriminação e o estigma ainda existem, né? E que levou, não é, ao estudo, né, a muitas pesquisas publicadas sobre o estigma. Mas para combater, como vocês colocaram, aquelas situações, a educação, né, a educação no sentido da educação em saúde para os pacientes e educação na saúde para os profissionais, porque os profissionais de saúde que não têm essa competência cultural precisam receber treinamento sobre o HIV, incluindo informações atualizadas sobre tratamento, prevenção e como tratar os pacientes com compaixão e respeito. Então, vocês já falaram também, protestos, eu associaria, se bem que vocês colocaram informação, né, segundo o Corrigan, mas a conscientização e engajamento, né, porque pacientes que vivem com HIV, eles podem se envolver em campanhas de conscientização. E mesmo que não sejam pacientes soropositivos ou com AIDS, mas se envolvem na conscientização e na defesa, né, dessas pessoas que sofrem de estigma, sofrem, né, pelo estigma e pela discriminação. Então, e assim, um aspecto importante, aqui sim eu estou complementando e não apenas comentando o que vocês escreveram, é a aplicação da lei. Leis e regulamentações protegem os direitos dos pacientes com HIV e devem ser aplicadas e reforçadas para responsabilizar os profissionais de saúde que praticam esses atos discriminatórios. Então, existe a lei, né? Ainda não foi uma lei que foi votada pelo Congresso Nacional, mas existe a lei, por analogia ao racismo, das pessoas para proteger as pessoas que têm identidade de gênero e que têm orientação sexual diferente da hegemônica, né? Da que não a norma ou que, digamos assim, o que se chama de heteronormatividade. Contra essa questão de heteronormatividade também no contexto da saúde. Bom, então aqui eu finalizo, né? E já estou agora, né? Lendo o trabalho, né, de outro grupo que vou apresentar. Espero que ato contínuo para que eu termine esta tarefa. E aí fiquem todos com sua avaliação. Sim, e a nota? Se estivéssemos na sala de aula, vocês perguntariam, e a nota? A nota é a nota máxima, porque vocês entenderam bem, né, a natureza, né, do estudo do estigma em relação ao HIV, escolheram e elaboraram, né, uma situação problema também muito dentro desse nosso contexto de estudo e discutiram com fundamentação na literatura acadêmica, na literatura científica, a situação que vocês elaboraram. Então, só poderia ser a nota máxima. Então, gente, até a próxima. Abraços e muito bem. Excelente o trabalho de vocês, do grupo 2 também.